eu já abri meu livro, já coloco. Comecei a ler esse livro no dia tal de 2000 e tal. Embaixo, primeiro eu coloco, sou de João Camelote. Não toque em mim sem a autorização do meu dono. Eu detesto que mexa em minhas coisas. Não gosto. Porque aquilo que eu tenho, eu gosto de ter do meu jeito. E se eu arrumo para outros, já não vai ficar do jeito que eu gosto. Pensa num homem enjoado. É difícil morar comigo. Porque eu sou muito perfeccionista. E aí eu escrevo, não toque em mim sem a autorização do meu dono. Ele me adquiriu no dia tal do tal. Tudo isso eu gosto de escrever. E embaixo eu coloco, olha no final e verás o dia que eu terminei. Então quando eu termino de ler, eu faço os meus comentários, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei muito, mas eu deixo ali meus relatos. E é muito bom, porque você começa a adquirir experiências. Tem coisa que passa na tua vida, que você acha que é só você que sofre. Mas quando você começa a ler as histórias, os comentários, você percebe que alguma coisa do que você está lendo está conivente ao que você ou viveu, ou está vivendo, ou tem que se preparar para viver. Então é uma estratégia muito legal, porque se acontece alguma coisa na tua vida, e você já leu, você já lembra da literatura, você vai dizer, eu achei isso escrito num livro, então você vai ver que não é igual, ou melhor, que você não é o único. Isso então disciplina o modo da gente viver. Disciplina o modo de enfrentar o que a gente não quer enfrentar. Guarda isso no teu coração. Tudo que você mais quer para a tua vida é o menos que a gente tem. É o menos que a gente tem. Você faz planos, você tem sonhos. Eu quero me formar, eu vou me estudar para isso, ou para aquilo. Depois eu vou montar meu próprio trabalho. Não quero depender dos meus pais. Isso é tudo plano. Aí vem os namorinhos. E lá nos namorinhos você traça um plano mais lindo que o outro. E no plano de namoro dá tudo certo. Há uma concordância assim, quase 100%. O que não dá 100% vai dar uns 80%, ou uns 70%, mas a gente diz assim, depois que a gente casar, a gente acerta. Diga para o do lado, vai nessa. Experiência própria, né, Vatezinha? Vai dar um glória a Deus. Coisa mais bonita na vida é a experiência. E quanto mais dolorida ela for, mais estratégia para a mudança se tem. Não está nada perdido. Não tem nada perdido. O Senhor diz que quando se perde uma moeda, uma dracma, ou quando perde alguma coisa, a gente luta até encontrar. Quando encontra, chama os amigos vizinhos e diz, regozije comigo. Deus permite muita coisa na vida da gente. Não é Deus que coloca a prova. Deus me colocou uma prova. Não, você fez com que encontrasse com uma prova. Porque existe dois caminhos, já foi falado aqui hoje. O grandão falou aí. Caminho largo, caminho estreito, né? E a gente escolhe o caminho que a gente queira andar. Mas nós somos tão folgados que nós queremos o melhor caminho. Nós somos daqueles tendencionados
a ter muito lucro com muito pouco serviço. E essa ideia todo mundo compra e paga caro por ela. Hoje o mundo está sobrevivendo de robô. Como é que você dialoga com robô? E é a tecnologia do futuro. E nada de concreto, tudo virtual. E, irmão, essa humanidade sabe que essa bomba que está instalada, ela é também comandada por robô, por botões. E a técnica falha. Por mais perfeita que seja uma técnica, tem uma hora que ela vai falhar. E para o povo acreditar mais na técnica, eles estão roubando. Não posso dizer outra palavra. Eles estão roubando a mentalidade, a inteligência do homem. Que a inteligência do homem, ela tem que estar adentrada no Espírito de Deus. Eles estão pegando o Espírito de Deus e pondo de lado, investindo na inteligência artificial. E vocês vão ver quantas mortes isso vai se dar pela inteligência artificial. Tudo que a Bíblia narra que iria acontecer nos últimos tempos, já está tudo cumprido. Então se pergunta, e por que ainda não concluiu? Eu já dei o exemplo de vocês com a situação do meu sobrinho. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas está usando de misericórdia. Gente, acredita se quiser. Daqui para frente, quem não se alicerçar em uma fé, numa comunidade, seja ela qual for, se a comunidade for cristão. Vocês viram quantas vezes aquele homem falou em uma comunidade que tem a palavra viva? Mais de 40 anos para eles reconhecerem isto. Mas reconheceram. E por que reconheceram? Porque viram o exemplo. Queridos irmãos e irmãs, então essas invasões que está acontecendo no mundo da tecnologia é exatamente uma invasão que adentrou na ideologia de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou do jeitinho que está se reinando nos dias de hoje. E qual era a ideia de Nabucodonosor? Ser único e exclusivo. É que todo mundo vê-se ele como Deus. Ideia que foram passando de reino para reino, de reino para reino, de reino para reino. Até que um dia, Deus chama Samuel. Não é o assunto, só estou dando uma introdução para nós entrarmos no assunto. Deus chama Samuel de uma situação praticamente impossível. Ana, ela era esposa de Raguel, e eles não podiam ter filho. E a Ana, essa mulher, ela não suportava mais ver os acontecimentos dentro dos templos. Os abusos que se faziam com o altar do Senhor. Ela não aguentava mais. Ela foi e disse para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria para Deus, para que ele se tornasse um profeta que defendesse o altar. Mas assim que ela começou a ter esse pensamento de mudar a situação de um povo de Israel, ela foi literalmente perseguida, judiada
humilhada pela própria escrava dela. A escrava dela chamava Fenena. Era um veneno. E quando ela ia dar alguma orientação, alguma diretriz, a empregada ia e dizia: o que você quer? Você é seca? Você nem mãe pode ser? Você é amaldiçoada? Então ela tinha mais essa dor. Mas ela não desistia. Então o segredo é não desistir. E daqui a pouquinho a gente vai descobrir pela palavra que assunto vocês vão aprender hoje. Ou seja, vocês vão escutar. Se vão aprender, se vão levar a sério, é problema de vocês. Mas é problema meu explicar e ensinar. Porque se eu não fazer aquilo que te ensina, eu serei cúmplice diante do cargo que eu exerço. Mas se você não levar a sério o que você ouve, você será cúmplice daquilo que você ouviu e não levou a sério. Diga para o do lado: leva a sério o que você vai ouvir. É necessário mudar de vida e daqui para frente, eu não estou brincando, é necessário você buscar uma igreja e legalizar a tua vida. Não morra no pecado. Repitam isso. Não faça isto. Vocês não têm ideia o que é o outro lado da vida. Não fique com medo, não se desespere. Porque desesperando ou não, morrer você vai. Diga para o irmão: você vai morrer, vizinho. Diga para o do lado: você tem prazo de validade, irmão. Olha a mãe da Gabi, lá com saúde, tranquilo, veio ela, o padre, ficaram aqui 2 dias. Na avó, melhor. Brincando, comendo, celebramos a missa aqui, foi tão legal. Chegou em casa, foi trabalhar, foi para a igreja, de noite chegou em casa, a mãe em plena saúde, fazendo festa com a chegada dela. Como é que foi lá? Brincou bastante, como é que foi lá? Como passou? Tudo na beleza. Nossa, estou sentindo um aperto no coração. Ai, eu não estou muito bem. Foi a última palavra. Sentou, morreu no braço dela. Amados, quando que essa mulher podia imaginar que era assim? E assim será com cada um de nós. Um mais prolongado, outro menos, mas todo mundo irá morrer. Então daqui para frente, a gente precisa ter uma legalidade com Deus, porque nós já estamos vivendo do acréscimo. A Bíblia diz: quando se ouvirem guerra, rumores de guerra, tempestade, terremotos, não assustei. É preciso que isso aconteça antes da minha volta. É preciso que vocês saibam que nação vai levantar contra nação. Reino vai levantar contra reino. Pai vai levantar contra filho. Filho vai se levantar contra o pai. Isaías vai mais longe ainda. No livro de Isaías ele diz assim: não temam, por causa da desregra que acontecerá no planeta Terra. Por isso vão, entrem e fechem a porta, para que a ira de Deus passe, e para que Ele não te pegue desprevenido, porque esta terra vai ser consumida com tudo o que nela contém. E quando vocês verem e ouvirem Jerusalém
sendo sitiada por exércitos ou atacada por exército, fiquem de alerta. E não queira achar uma solução, porque esses são os sinais que acontecerão antes da minha vinda. Porque a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. É o assunto que a gente vai tratar. O povo comia, bebia, casava. Está falando de quem casa legalizadamente. Dava-se em casamento. O que é dar-se em casamento? É viver sem ser casado. Até que veio o dilúvio e engoliu a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé, acontecerá na volta de Jesus. Então, se você estiver em casa, no terraço, não precisa querer subir no andar de cima. Se você estiver lá em cima, não queira vir embaixo. Se você estiver na cidade, não fuja para o campo. Se você estiver no campo, não fuja na cidade. Em síntese, em outras palavras, ele está dizendo que aonde você e eu, ou nós estivermos, é ali que nós vamos encontrar. E ele não virá de uma forma ostensiva, oculta. Ele virá de uma forma que todo mundo vai ver. Mas não sabe se todo mundo está preparado para esse dia. Diga para o irmão, você está preparado para esse dia? Seu Afonso, está preparado, seu Afonso? Está com soninho, seu Afonso? Com muito sono. Expulsa o espírito do sono. Fica de pé, dá 2 pulinhos que o espírito do sono vai embora. Como? 2 pulinhos. E um glória a Deus avivado. Glória a Deus. Pode sentar que o sono vai embora. Amém? Dá um glória a Deus aí, por favor, ajuda o homem. Porque isso acontece. Amados, de primeiro, bem no comecinho, nos anos 70, sabe o que eu fazia? Eu não sei se eu era louco ou radical. Eu levava uma bomba comigo. Quando o povo estava lá, e eu pregando o povo lá, eu acendia que tinha bomba, soltava no meio do povo. É bem! Tinha gente que caía de costa. Eu acho que eu vou começar a trazer bomba. Diga glória a Deus. Porque depois do almoço, sábado depois de meio-dia, escutar um camelote falar, dá sono mesmo. Eu dou razão, senhor Afonso. É coisa do homem. Amém? Dacinho, está em pezinho? Amém. Então, irmãos e irmãs, esse dia, ele chega. Porque o que nós estamos vivendo hoje, está pior de como viveu o povo de Sodoma e Gomorra. Mas como é que você fala isso, Camilote? Porque a Bíblia diz que o castigo que vai vir na terra é pior do que foi para Sodoma e Gomorra. Então, significa que nós estamos pior do que aquele povo. Nem rode. Aqui abra Gênesis para mim começar o assunto. Capítulo 4. E versículo 17 de Gênesis. Nós vamos tentar dar sequência no meu tema que eu dei antes do Paulo lá.
Lembra que nós falamos do pecado, que nós falamos da árvore da vida, falamos da nudez por conta do pecado, de ter tocando na fruta proibida, de ter desobedecido a Deus. Falamos de que a terra sofreu a maldição, o castigo do pecado e uma série de coisas. E com isso, o Espírito saiu do homem. Então agora, como o homem não tem mais o Espírito de Deus, porque o pecado tomou o Espírito de Deus que estava no homem, Deus, na infinita misericórdia, faz um meio de salvar o homem, ou seja, de devolver o Espírito do homem. Mas o homem teria que sofrer as consequências durante muitíssimos anos. Para vocês terem uma ideia, a consequência do pecado chegou a um ponto de Deus dizer para Abraão que a descendência dele, que iria ser o pai de uma nação, como foi pregado aqui, que eles só iam ter uma libertação depois de 400 anos de escravidão. Ou seja, enquanto não atingisse a 4ª geração, eles seriam escravos de um povo que não teria caridade. E aí então você vê toda uma história bíblica do que esta gente passaram por causa das consequências. Mas Deus então abre uma conversa com os primeiros pais. Ele propõe um meio de voltar à amizade com Deus, para que Deus inspirasse sobre o homem um espírito de compreensão, um espírito de adesão, para que o homem pudesse compreender, através do Espírito do homem, no Espírito de Deus, quem é Deus. E em que lugar Deus ocuparia a minha e as nossas vidas. O Adão pecou, Eva pecou, então agora eles têm na família o filho do pecado. De um pecado que Deus não autorizou eles terem. De filhos que foram gerados sem a ordem de Deus. Filho da natureza. E veja que mais tarde, Abraão dá seguimento na mesma miséria de Adão. E você vai vendo aí na história bíblica que sempre o pecado, ele tem uma origem. Ele vem da origem, ele vem do gene, ele vem da natureza. E o pecado que vem da natureza, não sendo combatido, fica natural no homem. Então, para o homem, é natural. Não sente nenhuma dificuldade em viver no pecado, porque isso é natural nele, nela. Então, que mal que tem eu transar? É uma coisa tão boa. Você não consegue ver o erro nesta situação. E por que é tão grave este erro? Por que Deus proibiu? Porque isto foi o que abriu a porta e deu chance do mal se estabelecer na terra. E como Deus não aceita o mal, criou-se uma ruptura entre a lei de Deus
como a lei do diabo. Só que a lei do pecado, a lei do mundo, ela é muito fácil de ser feito. Mas se de repente essa lei está na tua natureza, e a tua natureza vem de 400 anos atrás, ela está na tua natureza. E é uma propriedade que o diabo não perdoa, porque o diabo não sabe perdoar. Ele não importa quantos anos vá. O que ele não quer é te perder. Então ele coloca tudo quanto é situação. Depois que Adão pecou e teve os primeiros filhos, houve uma coisa indesejáveis. O primeiro a entrar no útero de Eva foi Caim. Esse homem nasce com uma natureza bruta, com uma natureza teimosa, com toda a dificuldade de ouvir e obedecer. Que culpa teve esse menino? Nenhuma. Que culpa teve Deus? Nenhum. Mas teve alguém que foi o culpado. E pelo culpado aconteceu a culpa. E por essa culpa, eles conseguiram trazer o proibido nas suas próprias vidas. E aí então, o menino Caim foi sempre diferente do menino Abel. Eu gosto de explicar isso porque eu fui pai, sou avô, sou bisavô. Entenda uma coisa. Começamos pelo sangue. O que é o sangue? É o que mantém a vida de um ser humano. E o sangue é o que caracteriza a vida e a genealogia. Por isso, quando Deus fez a mulher, Ele pega uma parte do homem, que também está envolvida com o sangue, e daquela proporção tirada do homem, Ele fez a mulher. E declarou, e não é mentira, ela vai ser o osso do teu osso e a carne de tua carne. A carne tem sangue. E por este meio sanguíneo, é o que todos nós sobrevivemos. Do oxigênio que nós temos no nosso corpo, que está ainda no mundo físico. Mas eu dizia no tema antecedente que nós teríamos que ver a genealogia como uma árvore, mas que na verdade a árvore realmente é cada um de nós, porque somos árvores genealógicas. Mas eles tinham que ver alguma coisa para saber que ali não podia ser tocado. Mas na verdade, o que não podia ser tocado mesmo era um corpo no outro corpo. Porque o homem, ele é chamado, segundo a Bíblia, de varão. Varão vem de vara. Vara vem de árvore. Árvore vem de verde. Verde vem de vergonha.
Então, eu não posso ser sem vergonha. E a Bíblia diz em Provérbios, ou melhor, em Provérbios, que não devo tocar antes da hora, porque está verde demais para ser colhido. E como Deus coloca tudo no seu tempo, e tudo que eu fizer fora do tempo, eu estou perdendo tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, se eu sigo a palavra de Deus e tento fazer segundo a determinação de Deus, não tem por que não dar certo. Não tem por onde não funcionar. Então Deus colocou em nós um jeito muito atraente, muito lindo, muito verde. Porque ensinam que verde é esperança. E aquilo que está verde não serve ainda, precisa amadurecer. E maduro vai estar na hora que amadurecer. Olha que coisa fantástica Deus criou, amados. Então o que Deus fez? Fez o homem como um varão. E nesse varão, Deus colocou a semente da vida. Pode olhar. Todas as plantas, tudo, ela tem sua semente. Porque ela é encarregada a dar sequência na classe natural com que ela foi criada. Se abre uma laranja, lá dentro tem semente. Abre uma maçã, tem semente. Enfim. Tudo tem. Porque quando aquele acaba, vem o novo. Como eu sou árvore genealógico, Deus colocou em mim, João Camilotti, em você, a semente da vida. Olha que coisa bonita. E como eu tenho vida, eu tenho a semente da vida. Mas nenhuma semente pode produzir se ela não tiver contato com a terra. Então a terra se tornou mãe. Na filosofia espírita, eles falam a Gaia. Mas na filosofia cristã, a terra é mãe. Porque nela e dela que tudo sobreexiste, tudo sobrevive. Até a água depende da terra. A água nasce da terra. Ela vem da terra. Olha que bonito. E Deus não podia escolher uma coisa mais linda do que a mulher. E dá um título. Terra Mãe. A mãe de todo sobrevivente de Gênesis. Que no caso foi Eva. Então a mulher é isto. E a mulher é isto com uma qualidade ainda maior. Porque uma vez que ela recebeu a semente, ela colabora na ordem da criação.
O homem depositou a semente, a mulher gera a semente. O homem fecunda, a mulher gera. E a Bíblia diz que vai sendo tecido dentro do seio materno. Tudo isso tem uma ética bíblica. Essa ética bíblica retrata-se em uma ordem cristã chamado amor. Amor. O amor ágape. Mas foi plantado o amor eros. O amor desejo, o amor prazer, o amor baderno, o amor, que não é amor. Mas entra na ideologia humana como amor. Como meu bem, eu te amo, amor, 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 amor. Porque isso virou filosofia. Fala de amor, mas não ama. Fala de meu bem, mas não condiz na realidade. Então Deus vai e cria uma ordem, uma regra. Por conta disto, quando a mulher pecou, Deus disse para ela: por que você fez isto? E ela disse: foi a serpente a culpada. Vocês percebem que poucos é o que têm a facilidade de assumir o erro. A serpente foi o que tentou. Mas a culpada foi ela de ouvir a tentação. Pois Deus disse para os dois lá no Éden: eu vos dou toda árvore que produz semente em si mesmo, eu te dou todos os peixes do mar, as aves dos céus, os animais, os répteis, os terrestres, tudo que existe, as frutas, tudo eu vos dou como alimento. Mas tem um fruto que eu não permito. Esse vocês não podem tocar nele. Vocês têm todos os outros à vontade, mas esse não pode. Se por acaso vocês tocar nesse fruto, vocês morrem. Mas infelizmente foi tocado. Então aquela graça, aquela beleza, aquela paz que o casal tinha, se tornou em tristeza, em agonia, em desespero, porque agora o demônio tem uma referência, ele tem uma senha. Se você tem o número do meu Pix, você pode depositar. Se você tem o número do meu celular, você pode me comunicar. Aí se você não tem como comunicar. À distância, é claro. Então o inimigo adquiriu esse direito legal na vida do homem e na vida da mulher. E com esse direito, criou-se todo um transtorno. Essa luta que você e eu trava todos os dias. Por que que foi? Esse descontrole da natureza. Um lugar desabando tudo em água, arrastando casa e etc. Outro lugar sendo destruído pelo fogo. Outros destruídos por guerra. Outros destruídos por doença, por epidemia. Outros por seca, por praga. Então virou assim mesmo um caldeirão fervendo dentro deste planeta Terra. Caldeirão fervendo. E agora então, eles não tiveram mais paz. Porque Caim
ele não se dava mais com Abel. E ele usava de Abel para maldizer o pai e a mãe. E quando ele soube da história, mais ele ainda crucificava o pai e a mãe, a ponto de sair da vida da família, fugir. Mas sempre os pais tentavam trazê-lo para dentro do seu reduto. E lá um dia Deus, em conversa, pediu para o casal: olha, como a terra produz espinho e abrolho, e como você tem que comer o pão com o suor do teu rosto, teria como eu blandear e te devolver a graça que foi arrancada de você através de um sacrifício. Foi e promulgou uma lei, a lei do sacrifício, que seria o sacrifício de se apresentar diante de um altar. E diante desse altar que você vem se apresentar, você venha oferecer ao altar do teu Deus uma parte de tudo o que você produz. Seja a cria de tuas vacas, seja a tua amassadeira, seja teu trigo, seja, enfim, tudo que produzir cada ano, você separe 10% e me devolva ao altar. Não é porque eles estariam pagando a graça. Como eles se entregaram totalmente ao demônio, então agora Deus precisa de uma resposta. Se eles queriam ser de Deus e deixar o demônio, ou se eles queriam ser do demônio e deixar Deus. E eles preferiram aceitar Deus. Então, se vocês querem me aceitar como teu único Deus, é necessário que vocês cumpram a minha lei. Esta lei foi criada não para ser um castigo, mas esta lei foi criada para que você me prova que você me ama mais a minha palavra do que o meu adversário. Agora, se você cumprir com a lei, eu vou ser o teu Deus e você vai ser o meu povo. Mas se você não quiser cumprir, então não tem como eu ser o teu Deus. Porque eu não misturo com o diabo. Não há compatibilidade entre as trevas e a luz. Eu quero o teu sim. E o teu sim seja sim. O teu não seja não. Então você escolha. Adão e Eva opina pelo sim. Reúne com seus filhos e conta esta realidade para os filhos. Abel aceitou e perdoou o pai.
pai e a mãe. Abel entendeu que o pai e a mãe tiveram um fracasso. E erraram. Mas Caim não. Caim se revoltou ainda mais com pai e mãe. E se julgou um condenado, porque agora ele tem que trabalhar para dar parte do trabalho dele para esse Deus que vocês desobedeceram. E os pais disseram: foi a nossa culpa. Mas nós temos chance de ser livre dessa culpa. Então procurem obedecer a voz do Senhor teu Deus. E Caim, revoltado, desconversa o assunto e partiu para o trabalho. Ele se tornou um agricultor. E Abel, um pastor. Nasceram da mesma mãe, nasceram do mesmo pai, conviveram na mesma família. Mas com uma diferença. Caim foi o que herdou a maior consequência do pecado, porque aquela ejaculação que Adão fez em Eva foi por ordem do demônio. Come, toca. Se você tocar, se você fizer, você vai ser como Deus. Quem está conversando atrás, fica em silêncio. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ela então desobedeceu e fez. Mas agora, vendo o seu erro, ela quer retratar, porque ela quer de volta a amizade de Deus. E aceita essa proposta. Até aí, Caim era um inocente. Até aí, Caim era sem nenhuma culpa. Porque ele foi vítima de uma situação dos pais. Entendam. E quando ele faz a primeira colheita, sabendo que ele tinha de devolver para o altar a proporção que a lei de Deus proporcionou, ele não fez. Simplesmente, ele pegou uma porção insignificante, porque ele conseguiu amar muito mais o produto da terra do que a lei de Deus. Enquanto que Abel, está aqui, você está aí no texto, no capítulo 4, você vai ver isso, olha, versículo 3. Passado algum tempo, ofereceu Caim fruto da terra em obração ao Senhor. Ele ofereceu. Mas ele não ofereceu o combinado. Se o combinado é 10%, não adianta você mandar 9%. Porque daí você estaria lesando de Deus. E Deus não fez isso porque Ele precisa do teu dinheiro. Não, está lá em Ageu 2:3. Eu sou rico, eu sou dono do ouro da prata. Eu não necessito da tua oferta. Eu necessito da tua fidelidade. Você pode dar um glória a Deus? E ele foi infiel. Ele deu parte do trabalho, mas deu negando. E Deus não se agradou. Deus não castigou porque ele fez isto. A chuva continuou caindo, o sol continuou brilhando, o vento continuou soprando.
Só que Deus não podia agradar do injusto. Porque se Deus se agrada do injusto, ele se torna também um injusto. E Deus é justo. Deus não se agradou da oferta de Caim. Ao passo que você vê o versículo 4, Abel de seu lado ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e da gordura dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua obração, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Porque estava defasado. Você tem R$ 500 para receber de alguém e ele vem e te dá 200? Fica pago? Você que é todo pecador, você vai então, mas você me deve 500. Combinado foi 500. Como é que você vai me pagar 200? Olha o barraco que você faz. E Deus não fez nenhum barraco. Simplesmente Deus não agradou da oferta de Caim. Mas como é que você fala isso que não está escrito aqui na Bíblia? Não está escrito aqui, mas está escrito aqui. Abra, por exemplo, primeira carta de João, ou melhor, acho que primeira ou segunda, deixa eu pegar aqui que eu já te mostro como que a Bíblia diz. Amém, povo de Deus? Amém. Diga glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 11. 1 João 3, 11. Quando acharem, digam amém. Amém. Diz assim: pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio. Desde os primeiros pais, os primeiros filhos, foi-lhes dito esta mensagem. Olha que impressionante. Vamos repetir lá. Capítulo 3, versículo 11. Quando achar, digam amém. Leiam comigo. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É preciso amar a Deus. É preciso amar os filhos de Deus. É preciso amar a palavra de Deus. Versículo 12. Não façamos como Caim. Vamos repetir? Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Está perguntando. Por que ele matou? Ah, é? Quando Caim cumpre a justiça de Deus, e viu que Deus se alegrou com a fidelidade aliás, quando Abel cumpriu a justiça de Deus, e viu que Deus se alegrou, ele ficou com inveja. E o diabo entrou nele e disse: mata esse cara, acaba com ele. É ele o dom da quinha, Deus só gosta dele, Deus não gosta de você. Você é obrigado a trabalhar feito um louco, ainda pegar o teu produto e dar lá para a igreja, dar lá para o altar? Larga de ser tonto. Dá nada não. E tem mais uma. Dá um fim nele. Dá um fim nele. E aí você não precisa pagar nada. Você trabalha feito um doido, o pai dá. Então ele deu vida ao demônio. Pegou uma baita de uma pedra escondida. E olha que impressionante como o diabo vinga.
levou ele lá no campo, lá na produção, lá na roça. Vamos ao campo? Vamos, Caim, vamos. Chegou lá, sem esperar, leva uma pedrada na cabeça e matou. E na cabeça de Caim, agora ele estava livre. É o que acontece com muitas pessoas quando não são cumpridores da palavra de Deus. É tentado em afastar da igreja, afastar da palavra de Deus, a viver de um modo seu próprio. Porque daí você não tem aquele compromisso com nada. E a gente não percebe, amados, que os dias passam, a idade chega, e de repente alguma coisa incomoda, alguma coisa começa a gritar dentro de você, ou dentro de quem vive com você. Nós precisamos rezar, nós precisamos ir na igreja, nós temos que fazer alguma coisa. Esse grito é o mesmo grito que Deus deu para Caim. Então Caim voltou ao campo e quis saber aonde estava Abel, pois Abel não estava ali, onde Deus deixou. Onde está teu irmão? E ele revoltado diz: eu sou porventura algum guarda de meu irmão? Eu vou saber lá de meu irmão? Ele sabia ou não sabia onde estava o irmão? Sim, fala a verdade, sabia? Claro que ele sabia. Mas o diabo ensinou ele a mentir. Diga para o Deus dele que você não sabe dele. E ele sabia. Mas Deus não deixou impune. Por isso eu digo, Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de perdão. Mas é um Deus de justiça também. Se Deus não fosse justiça, não existia demônio. Quando eu afronto a Deus, quando eu nego a Deus, então eu deparo com tudo o que não é de Deus para minha vida. Mas Deus disse para ele. Eu imagino que Deus disse. Não está escrito, eu suponho. Porque quando eu dialogo com Deus nesses assuntos, é impressionante. Parece que Deus vem falando como é a história real. Só que não está tudo escrito. Porque a própria Bíblia diz que se fosse escrever tudo, um livro do tamanho do mundo não caberia. Mas eu deduzo que Deus falou para Caim. Você não é guarda mesmo do teu irmão. Eu deduzo que Deus falou isto. Mas você escondeu ele no lugar impróprio. Só que o sangue de Abel, teu irmão, está clamando por mim. O sangue que você derramou dele está clamando por mim. E eu estou vendo que você está irado, com semblante abatido. Se você voltar para mim, olha que chance o homem tem. Eu vou reabilitar-te, eu vou te erguer novamente. Mas se você não voltar para mim, você terá uma marca, preste atenção no que você ouve. E você carregará uma marca na tua fronte, porque foi na fronte de Abel que ele criou a marca e o derramamento de sangue na pedrada que deu. Ele está clamando por mim. Mas se você não voltar, o pecado irá te dominar e você não conseguirá vencer mais o pecado. Caim vira a costa para Deus. E Deus então disse: Caim, que ele põe a mão na testa, ele já viu o sangue do irmão
na palma da mão dele, como ele viu quando ele estourou a fronte de Abel. Esta marca te acompanhará todos os dias da tua vida. E quem relar em você será 7 vezes mais amaldiçoado do que você. Porque ele negou a Deus. Então esse homem se tornou um leão, cara estúpido, um matador, um destruidor. E ali no capítulo 4, do livro do Gênesis, deixa eu achar aqui, começa a história da família de Adão com a fuga de Caim. Foi o rebelde, o perverso. A Bíblia nos conta no capítulo 4, versículo 25, e depois o capítulo 5, seria a genealogia de Caim, que vai dizer assim: Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enos. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Uma área da família se tornou demônio, na pessoa de Adão. Mas a outra área da família se tornou um povo de Deus, que ouviu Deus, que traz o nome de Sete. E aí, lendo lá em casa, você vai ver a geração e a descendência de Sete. Mas podemos rapidamente dar uma passadinha na descendência de Caim, que está no capítulo 4, versículo 17. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. O povo de Enoque era povo gigante, povo grande. Era tudo que Caim queria ser. Essa ideologia corre na mentalidade dos políticos, dos homens e do ser humano. De querer ser poderoso, ser grande, ser rico, ter fama, sucesso. Todo mundo corre atrás dessa miséria de vida. E eu lido com todo tipo de gente. Eu não vejo pobreza maior destes que têm muitos bens financeiros. Amados e amadas, a Bíblia diz no verso 18 que Enoque gerou Israel, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusalém, Matusalém gerou Lemeque. Essas são as descendências do bem do filho de Caim. Mas você vai vendo ali no versículo 19, Lemeque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e a outra Sela. Ada deu à luz a Jabel, que foi pai daqueles que moram em tenda entre os rebanhos. E o nome de seus irmãos era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam cítaras e os instrumentos de sopro. Já o explico. Sela, de seu lado, deu à luz a Tubal-Cai, o pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro.
A irmã de Tubai, Caim, era Noêmia. Lameque disse à sua mulher, que é da geração do mal: Ada e Sela, ouve a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, que foi na verdade Abel. E por uma contusão, um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Entenda assim, então, que agora vai ter 2 gerações. A geração do bem e a geração do mal, que vem na história genealógica da família. Esse é o grande problema de formar família de qualquer jeito. Esse é o grande problema. E é um problema muito duro de se esquivar dele, porque isso está na genealogia. Isso está no sangue. Pode olhar isso na tua realidade. Você tem 5 filhos, um dos 5 é o problema. E um é uma bencinha. Você tem 2 filhos, um é de um jeito, outro de outro jeito. Diga glória a Deus. Você tem um filho. Você vai dizer, eu tenho um, dá trabalho por 10. Diga misericórdia. São umas gerações. Sabe o que esse louco fez? Mais tarde, você vai encontrar na Bíblia que esse Lameque, que falou que era 70 vezes mais maldito do que seu avô, ele criou uma pedagogia de fabricar armas. Por isso que nos meios civis e militares, eles precisam andar armados e não ter dificuldade de ter a arma como uma defesa, porque isso vem da geração. E quando você estuda e analisa a respeito da arma, você vai ver que foi a família do mal que criou. Porque foi dito que se Caim matou um, ele mataria 70 vezes mais do que um. E criou a ideia de fabricar armas, flechas, espada e etc. E muito cedo se tornou um caçador. Simplesmente para atacar o seu tio Abel, que era pastor. E acaba fazendo o quê? Acaba tendo um alto título, porque ninguém como Tubal-Caim acertava flechas, matava ou trazia. Vocês sabem que a cultura da época também era venda de animais que se caçavam. Então, quanto mais animais se caçava, mais carne tinha, mais dinheiro ganhava, mais fama pegava. E com essa fama, quem não tinha a mesma capacidade de Tubal, fazia o quê? Afiliava com ele. Então, muito cedo, ele criou uma organização poderosa, que matava, exilava e fazia tudo o que é a origem do seu avô. Que coisa terrível. Até um ponto que um da sua descendência, por nome Nimrod, que vem dessa linhagem do mal, Tubal-Caim foi se fracassando, esse filho dele, neto de Caim, foi entrando na história, porque a cultura era isto. Por isso você vê muitas vezes vários Isaú, você vê vários Tobias, porque o que acontecia? Quando um rei fracassava, o nome daquele pai passava pelo filho. Então ele continuava a geração
com o mesmo nome ou com a tendência, como filiação. Fulano, filho de Davi. Esse Jesus, filho de Davi. Jesus não é filho de Davi, mas é da descendência, então está na mesma filiação. E aí então ele se tornou um poderoso na terra, Nimrod. E com esse poder, ele tinha o povo na mão. Ele criou uma ideologia estúpida. Você encontra a ideologia dele no capítulo 11 do livro do Gênesis. Diga glória a Deus. Gente, vocês estão entendendo? Então diga glória a Deus. Não perca esses assuntos porque eles são fantásticos. O que ele fez? Olha o que diz o capítulo 11. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se da mesma palavra, ou seja, era submisso a um poderoso. Você vai encontrar esse poder em toda a história da Bíblia. Você vai encontrar isso em Sanaqueribe, você vai encontrar isso em Joaquim, você vai encontrar isso em Nabucodonosor, você vai encontrar isso em Eleazar, você vai encontrar isso em Bacuque, que depois se tornou Baruque. Gente que queria poder. E o que esse homem fez? Se você olhar aqui o capítulo 10, versículo 6, os filhos de Cã. Cã vem de Caim. Caim formou os cananeus. Os cananeus misturou com os heteus. Os heteus misturou com os heveus. Os heveus misturou com os jebuseus, com os cerezeus. E foi virando essa classe por conta das confusões que houve nas línguas. E uma classe não temente a Deus. Uma classe igual está hoje. O cara olha para aquela menina, olha para aquele rapaz, duas conversinhas, leva para o motel, transa, vai para a lanchonete, fuma, bebe e vai morar junto. E vai morar junto. E aí você não tem como ter a graça de Deus em tua vida. Vocês estão juntos pela lei física, mas são separados pela lei de Deus. E como isto não é certo, no acerto de conta, Deus vai pedir conta disto. Onde está tua mulher? Onde está teu marido? E como ela não é tua mulher, como ele não é teu marido, você vai ter que ser verdadeiro, porque você está diante da justiça divina. Você vai dizer, não, eu não tenho mulher, eu vivia com ela. E aí então, você não tem o direito da eternidade, porque você desobedeceu a ordem que eu te dei. Amados, é muito sério. Não, olha, eu sei que não é fácil você ouvir isto, mas legalize, porque um dia você vai chorar, você vai gritar. Isaías chegou a dizer assim, numa carta que ele batia contra aqueles fariseus estúpidos. Chegou a dizer assim, ai de vós, nesse dia, se estiverem grávida e amamentando. O terror será tanto mais que você irá pedir a morte e não conseguirá morrer. Porque as filhas das desamparadas, os filhos dos desamparados, vai ser muito mais numeroso do que os filhos da união lícita. E é o que está acontecendo. Gente, nós anda por esse mundo pregando evangelho, é assustador. Você é casado? Não. Mas você... Não, a gente vive junto.
Quantas mulheres? Ah, já tive umas 3. Ai, meu Deus, como é que vai acertar isso? Como? Fizeram essa pergunta para Jesus. Senhor, como é que se explica esse negócio aí de céu, hein? Porque, eu vou falar na minha língua para você entender. Na Bíblia fala diferente, mas eu quero que você entenda. Vou falar do meu jeito. Eu tinha um amigo, Jesus, que ele se casou e a mulher dele morreu. Ele foi e casou com outra, Jesus. E também morreu. E sucessivamente isso aconteceu com 7 mulheres, todas morreram. O Senhor fala de uma ressurreição de mortos. Lá na ressurreição dos mortos, qual vai ser a mulher dele, uma vez que ele teve 7 mulheres aqui na terra? E o Senhor responde: errais em não conhecer as Escrituras. Lá no céu, não vai haver nem marido e nem mulher. Lá serão todos como anjos. Porque eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Resultado: o que é ser Deus dos vivos? Porque somente os vivos vai morar no céu. O que vai morrer é a carne. Se o espírito do homem está em comunhão, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, mesmo que morra, eu o ressuscito. Então ele é Deus dos vivos. Se eu não comungo o corpo dele, então eu estaria morto. Porque Jesus, minha gente, ele não vem buscar o João Camilote. Ele vem buscar ele que está dentro do João Camilote. Jesus vem buscar o que é propriedade dele. Essa carne é propriedade do mundo. Tanto que ela vai apodrecer. Daqui uns dias, quarta-feira, vocês já vão escutar o rito da igreja, colocando uma cinza na tua fronte e dizendo: lembra-te, homem, que ela pode se tornar. E você deve, na igreja, receber cinzas para você entender que você é só aquilo e nada mais do que aquilo. Agora lá, quando fomos enterrar a avó da Gabi, o vô dela tinha falecido. Todo aquele enorme homem que eu cheguei a conhecer, ele fez retiro comigo, estava num punhadinho de osso seco dentro de um saco preto. Olha o que nós somos. Mas o espírito está com Deus. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 6: filhos de Caim, Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filho de Cus, Saba, Evila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Saba e Dan. Cus, que no caso aqui é neto, traz um bisneto para Caim, chamado Nemrod. Nemrod foi o primeiro homem poderoso na terra, numa liderança. Ele foi um grande caçador, porque vem da geração de matador, e caçar é matar, diante do Senhor. Donde a expressão como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino, primeiramente em Babilônia, Araque, Acade, em Calane, na terra de Sanaar. Todo lugar de prostituição, farra,
bebedeira, orgia e etc. E nesses lugares, ele cria uma ideologia, capítulo 11. Toda a terra tinha uma só linguagem, servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Sanar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedra e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinge o céu. Tornaremos assim célebre e nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Diga misericórdia. É o que o diabo quer fazer ultimamente. Eu preciso ir terminando porque eu tenho horário. Mas Satanás, ele simplesmente cobrou duramente a Deus. Porque quando Deus o castigou e trancou ele, Deus disse assim: eu vou te acorrentar. E você ficará preso por 1000 anos. Então a ação dele era muito pouco. Porque somente aqueles anjos mais fajutas é o que atacava a humanidade, mas qualquer rezinha rebatia eles. Mas o Senhor disse para ele, acreditando em nós, que depois que se completasse 1000 anos, ele seria solto. E Deus traz essa proposta para o demônio, acreditando na sua igreja, acreditando nos fiéis da igreja. Então Deus pensou, dentro desse período de tempo, o meu povo vai ser grandes adoradores, o meu povo jamais irá me trocar por esta maldição. Então tem como eu soltar o demônio, eu cumpro também com ele, eu serei honesto com ele, ele não terá como me acusar, porque eu estou sendo honesto com ele, e eu confio no meu povo não vai dar ouvido para o demônio, e com isto, cumpre-se o trato que eu tenho com ele, e tiro o meu povo da terra. Essa foi a ideia de Deus. Mas infelizmente não funcionou, porque os homens não cumpriram a lei que Deus deu. A primeira lei que Deus deu foi esta: o amor. O homem pegou o amor e substituiu por prazer. O homem pegou a regra e colocou a desregra. O homem colocou a paz, pegou a paz e colocou a guerra. Jogou no ralo a mentira, jogou no ralo a verdade e criou a mentira. A corrupção se vende, se troca. Eu atendi um cidadão em determinado lugar que ele tinha matado a mãe, matado a filha, matado a cunhada e muita gente para queima de arquivo. E Deus me levou na casa dele. E eu disse friamente, o Eliseu de Marília estava comigo: o sangue de inocente que você derramou, amigo, está clamando por Deus. Volte para Deus, procura um sacerdote, se confessa, volte para Deus, senão você não termina o ano. Ele não ouviu. Vocês viram passar por televisão? Ele foi estourado por quantíssimo tiro que atravessou
a van dele, que era toda totalmente blindada. Morreu. Aonde foi a alma desse homem? Não sei. Mas uma coisa eu sei, aqui ele não está mais. Mas a Bíblia diz, os tíbios, os maléficos, os adúlteros, os assassinos, os mentirosos, os avarentos, não herdarão o reino do céu. Ele será lançado no fogo, no enxofre, e terão uma segunda morte. Deus não pode escrever uma coisa na palavra e viver outra na realidade. Ele falou que a terra passaria, o céu passaria, mas a palavra dele não passou. Então é urgente, não estou pregando medo, é urgente que você precisa voltar para Deus. Não perca a missa. Legaliza a tua vida. Se você não consegue legalizar ainda por milhões de motivos, tenha a tua companheira como a tua amiga, como tua irmã. Vocês moram juntos, a gente não precisa de sexo, santo Deus. Não precisa disto. Isso se tem quando tem toda a legalidade. Mas se não tem, não precisa disso. Você sabe que isso não te dá resultado satisfatório. É uma loucura antes de conhecer. Depois que conhece, vira uma água. Amados, ao menos como muitos já têm o demônio no sexo. Eu orava por uma menina que o espírito do diabo estava entrelaçado no útero e na vagina dela. E quando o bicho saiu, ela sangrou. Sangrou como tivesse menstruada. Lavou o chão. Eu orei para o menino que o diabo estava no coração dele. Era um puteiro. Quando eu determinei, Satanás, solta o coração desse jovem. Ele vomitava sangue, uma baba de um sangue coalhado, que corria assim no ladrilho. O pai veio em desespero, calma, não toca no teu filho, que você fique igual a ele. Porque a Bíblia é claramente, se é um contaminado, você toca, você se contamina, olha gel. Então a gente tem que se livrar da condenação, tem que se livrar da contaminação. Você sabe lá o que está dentro do corpo dessa menina, dessa mulher, dessa separada? Você sabe lá o que está dentro dela? Então, para você ter um relacionamento, você tem que ter um tempo para conhecer, para orar junto, para pedir revelação a Deus. Não importa quem seja essa menina, quem seja esta mulher. Importa como está a vida espiritual dessa menina, a vida espiritual dessa mulher. Porque se a pessoa tiver o Espírito Santo, ele não é homem para deitar em cima de uma mulher sem a ordem de Deus. Ele só faz isso se ele não tiver o Espírito Santo dentro dele. Se ela não tiver o Espírito Santo dentro dela. Porque oportunidade, milhões me aconteceram e eu não assumi, não toquei, não quis, coisas assim oferecidas. Não, eu não posso, eu tenho uma alma a zelar. Mas não insista. Se você insistir mais um pouco, você desce desse carro. Não é uma coisa fácil. Ou vocês acham que eu não tinha vontade? Meu Deus do céu, quando eu vi aquelas pernas, dá vontade de morrer. Não estou mentindo, eu sou homem. Ou você não tem esses desejos? Ah, meu irmão, para entrar no céu não é muito fácil. Mas a minha meta é o céu. Eu quero ir morar no céu. Eu imploro a oração de todos vocês. Reze para que Deus não deixe eu cair. Eu tenho um sobrinho que já é falecido. E ele me dizia, foi aquele menino que morreu naquela Kombi dos professores indo para Curitiba. Ele e a esposa morreu indo, eles eram professores, estavam indo não sei fazer o quê, e foram ceifados numa altura do caminho. E uns, nem 8 dias, 5 dias antes eu estive na casa dele. E ele ainda me falava, e tio,
Casou de novo, tio? Não, filho, eu brinco, ninguém me quer. Ah, tio, um homem como o senhor deve chover. Não, engano seu. Mulherada não quer muita pessoa de Deus, não. Elas querem pessoas mais... Uma chegou a falar para mim, você é um gato, Camilote, mas você é muito certinho. Deus não lembra, como é que vive com um homem certinho como você? Aí quem falou para você que estou interessado em você? Amados, é cada coisa mais boba, né? Ele me falou, tio, não caia, tio, porque dos Camilote, o único que eu tenho certeza absoluta, e ponho minha mão inteira no fogo, é pelo Senhor, porque o resto, tio, tudo foi safadão. Falei, isso eu sei que está falando, amigo. Amados, mas ele me dizia, não cai com uma que não fica só numa. Isso eu não sei, porque eu não sei. É verdade, Amadeu? É verdade? Hã? Saiu tudo. Limpou a casa. Nem o zóio azul atacou. Eu estava preocupado você com o zóio azul. Eu tinha visto umas partes de Madeu, com amendoim. Ficamos de pé. Amém, Geni? Amém, Luizinho? Ô, Mariana, você escutou, Mariana? Você está tão bonita, Mariana. Você vai ficar mais quando você se confessar, comungar e acertar a casa. E o Luizinho, você leva ele na missa a partir... Amanhã ele já vem na missa aqui. Eu vou pedir para o padre jogar uma água benta no Luizinho. Porque o Luizinho é um baita de um homem. Oi, o que foi, fofinho? Deixa a pedra aí. Fala rápido. Ah, fofinho, ele não vem mais cedo porque ele é cheio de compromisso, né? Mas você tem padre adoidado em Jacarezinho. Ah, mas então até eles voltarem você não vai morrer, não. Tá joia. Eu não posso. Bom, você vem aqui antes, de repente ele pode te atender, tá bom? Amém, gente? Vocês escutaram? Guardaram? Caiu no coração? Escutou, Sabrininha? Escutou? Então pega essa música. Deus enviou seu filho amado. Para que, Alexandre? Para morrer. Aonde? Em meu lugar. Na cruz pagou. Na cruz pagou. Por meus pecados. Por meus pecados. Mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Erga a tua mão e diga: porque ele vive. Eu quero ouvir. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.